Paz e bem. Que a paz esteja na sua casa. Vamos continuar a história do Francisquinho. Na 17ª semana, nós nos deparamos com um diagnóstico de Boristalk. Só que, ao contrário da primeira vez que a gente ficou sabendo que o Francisquinho estava doente, essa experiência foi totalmente de cura. Por quê? Porque nós fomos muito bem acolhidos, nós fomos bem atendidos, o tratamento foi muito mais humanizado. E isso foi realmente um momento de muita cura, porque embora a gente se deparasse ali com todos os problemas de saúde do Francisquinho, a forma de passar isso fez toda a diferença, né? A doutora Andréia realmente foi uma médica preciosa nesse tempo. Muito atenciosa. E nós agradecemos a Deus pela vida dela. E nós vamos percebendo assim que ao longo da nossa história, realmente Deus, a divina providência se encarregou de colocar médicos e bons médicos ao longo do nosso caminho. Outra experiência com médicos que a gente teve foi com o Dr. Pedro. Quando eu estava completando mais ou menos 5 meses, eu comecei a ter falta de sono. E Dr. Pedro é psiquiatra. Doutora Judite, eu passei a situação para ela me acompanhava semanalmente, a psicóloga, e ela falou, vamos buscar a ajuda de um psiquiatra, porque ele pode passar a medicação, ele vai avaliar o seu caso, a questão da gestação. E Dr. Pedro, assim, foi outra surpresa da divina providência. Ele realmente me acolheu muito bem, ouviu a minha história, chegou até mesmo a se emocionar. E eu lembro assim que Dr. Pedro, de uma maneira muito de Deus, é esse o termo mesmo, muito de Deus. No final da consulta, depois que ele prescreveu a medicação que eu precisava tomar, qual deveria ser os procedimentos a serem seguidos, ele disse assim que perto do consultório havia um santuário dedicado a São Francisco de Assis. Ele disse assim, olha, o nome do seu filho é muito forte, Francisco. O nome é uma missão. Você devia dar um pulinho lá, buscar um apoio espiritual. E benditas palavras, bendito conselho. Eu fui obediente. Esse foi um tempo, eu não sei se o André lembra, mas foi um tempo de que a gente foi muito dócil às recomendações médicas. Era ok. Os médicos falavam, faça isso, a gente, ok. E até um exercício para obediência, porque ou a gente confiava e se abandonava, ou seria muito mais difícil. Já era difícil ainda ficar lutando. Então, assim, seria mais complicado ainda, né? Era assim, esse conselho que ele tá me dando é ruim? Não. Então, por que eu não vou fazer? E eu fui lá e foi uma experiência muito boa. Não havia um freio para me atender em oração naquele momento, mas eu deixei o meu nome e eu pude participar da Santa Missa. E depois de participar da Santa Missa, meu coração se encheu de esperança. Eu tive uma conversa, um tete-a-tete com São Francisco depois da missa e foi muito bom porque ali eu pude conversar com meu compadre, né? Os padrinhos são compadres, né? E eu pude apresentar para ele o meu coração de mãe que estava preocupado com o filho doente. Nós católicos acreditamos na intercessão dos santos, né? E eu sei que a graça vem de Deus, mas eles estão diante do trono de Deus e eles podem interceder por nós. Essa é a nossa fé. E eu saí da missa, gente, com uma certeza, um coração tão esperançoso. Não é que Deus iria simplesmente curar o meu filho, não. Foi uma esperança de hoje ele está vivo. Vamos celebrar a vida, comemorar um dia de cada vez. Vamos celebrar a vida. E até o momento, a gente havia acordado de não comprar coisas, né? Mas naquele momento, eu senti no meu coração assim, compra a cruz de São Damião, né? Ele é um franciscano. E eu comprei uma imagem de São Francisco e comprei a cruz de São Damião. O André estava viajando, eu liguei para ele, conversei toda a experiência, como havia sido no psiquiatra. Até abro um parêntese aqui, não tenha vergonha.
se você precisar recorrer diante de um problema difícil a um psiquiatra. Eu sei que nós somos de uma geração que quem vai em psiquiatra é doido. Não é. Quem vai em psiquiatra é porque precisa. É muito diferente. Eu não sou doida. Pelo menos eu não sou. E foi realmente muito fundamental essa consulta, né? E nesse processo, exatamente. E aí nós compramos, eu partilhei com o André. E a gente decidiu que o André, chegando de viagem, a gente colocaria. E de fato foi o que aconteceu. Quando cheguei em casa, uma das primeiras coisas foi colocar a cruz de São Damião no quarto, que seria do Francisquinho. E, gente, foi tão significativo porque realmente a gente estava dando passos na gestação. O Francisquinho estava se desenvolvendo aqui dentro, né? Não importa o que seria o futuro, importa é o presente. O presente eu senti de fazer isso e não me fez mal algum. E a gente colocou a cruz. E nós fomos percebendo ao longo dessa trajetória o quanto que São Francisco foi entrando na nossa vida, né? É assim que Deus age. Nós vamos passando por situações e o Senhor se manifesta das mais diversas formas. Os franciscanos foram entrando na nossa vida. Começou com essa visita ao santuário recomendada por um psiquiatra, né? Que, olha, detalhe, Dr. Pedro não é católico, tá? Aí eu vejo mais um dedo de Deus a conduzir essa história. E depois nós estávamos numa missa. E no final da missa, o frei disse assim, nós vamos rezar pelas famílias. E a gente falou, nossa, que bênção. E de repente ele se virou para nós. E falou assim, nós vamos rezar por esta criança. Nós vamos pedir a Deus por ela. Imagina como foi a emoção da gente, né? As lágrimas caíram. Esse frei não sonhava com o que eu estava passando, o que a nossa família vivenciava. E no final da missa, depois dele cumprimentar as 999 velhinhas da igreja, nós fomos agradecer a ele, né? E falamos, frei, nosso filho está doente. E receber a oração nesse dia é muito significativo. E ele perguntou qual o nome. E eu falei, Francisco. Gente, ele abriu um dos sorrisos mais lindos que eu já vi nessa minha vida. Na época, eu não perguntei o nome dele, depois a gente foi descobrir. A Divina Providência conduziu tudo novamente. Na missa de final do ano, nós fomos descobrir que o nome dele era Frei Clésio. Frei Clésio, nossa gratidão a Deus por ter se unido em oração a nós. E fomos assim, né? Aos poucos, Deus foi colocando no nosso caminho outros freis que nos ajudaram nesse momento de dor. E a gente percebe o quê? O quanto aquele conselho do Dr. Pedro, naquela consulta, vá buscar um apoio espiritual. O Senhor foi colocando ao nosso caminho bons médicos que nos orientaram. É preciso a gente buscar médicos que compartilhem da nossa fé. Nós acreditávamos na vida do Francisquinho. E realmente nós fomos atrás de médicos que eram pró-vida, né? Isso é importante. Isso é importantíssimo. Da mesma forma que o conselho do Dr. Pedro foi importantíssimo. Vá buscar um apoio espiritual. E a nossa gratidão ao Padre Lucas, que nos acompanhou toda essa gestação e nos acompanha ainda hoje e nos dá muito discernimento diante das situações que nós vivemos. E aos freis, que foram sendo a manifestação da graça de Deus na nossa vida. E nos momentos muito duros, em momentos trazendo esperança e trazendo a oração. E aí, na simplicidade, nós fomos fazendo essa experiência, nós e os franciscanos. E é muito interessante porque a gente não conseguiu tempo ao longo dessa semana para gravar os vídeos, mas era providência divina regendo, porque ao longo dessa semana o André viu um post de Padre Pio muito propício, que é franciscano, que ele era capuchinho, e ele dizia assim, eu vou procurar aqui rapidinho, um minutinho. Eita, cadê? Olha, bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu
e o problema que te faz buscar a Deus. A gente vai colocar a imagem. Mas bendita seja a síndrome de Boris-Tolk que atingiu o Francisquinho. Por quê? Porque ela fez a gente olhar para o céu. Ela nos aproximou ainda muito, muito, muito mais de Deus. Nós éramos um antes do Francisquinho. Nós nos tornamos outro depois do Francisquinho. Mas não pelo Francisquinho, mas pela ação de Deus nas nossas vidas por meio do Francisquinho. Os méritos são todos a Deus. Bendito o problema. E o Francisquinho em nenhum momento foi um problema. Mas bendita a dificuldade. Por quê, gente? Porque ela faz a gente buscar a Deus. São as dificuldades que nos fazem melhores, né? É duro? É. É uma cruz? Foi. Né? Faz falta? Faz. Né? Ontem, dia 30, nós comemoramos a eternidade do Francisquinho no céu. Todo dia 30 foi o dia que ele viveu e morreu. Então, assim, dá uma saudade, né? Mas a experiência, quando a gente faz memória da experiência, quando a gente contando para vocês tudo que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas, a gente percebe que o que seríamos de nós sem Deus? Então, benditas dificuldades, porque essas dificuldades nos aproximaram muito mais de Deus. Então, eu peço e suplico aos céus que, diante de toda dor, de toda cruz, sabe, que você possa voltar o seu olhar para o céu, que você possa voltar o seu olhar para Deus. Não viva esse momento sem Deus, é muito mais difícil. Viva com nosso Senhor. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Paz e bem. Paz e bem. E não esqueça, né, de deixar o seu comentário, né? E se porventura vocês acharem interessante que a gente entre em contato com vocês, né, deixa informação que a gente sem demora entre em contato com vocês. O nosso e-mail é boristalk@hotmail.com. Você pode ou deixar no comentário e a gente fará o possível para entrar em contato com vocês. Nós não somos os melhores, mas a gente se coloca à disposição de ajudar, porque a gente viu o quanto foi importante a ajuda das pessoas na nossa vida. Fundamental. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Paz e bem. Tchau. Tchau.